Comparando o Godzilla de 1954 com o Godzilla de hoje, podemos perceber que muito mudou sobre ele. Não só aspectos técnicos, afinal mais de 50 anos se passaram desde o original, então isso é uma garantia, mas também questões temáticas e o próprio papel do personagem nos seus filmes. Godzilla foi de maior ameaça à existência humana para defensor da espécie e eventualmente rei dos monstros. Mas por que exatamente? Bem, podemos traçar esse percurso de mudança de volta para os primeiros filmes do personagem, o período Showa. Ele é composto por todos os filmes da série feitos durante o reinado do imperador japonês Showa, até o ano de 1983, indo do primeiro até o terror de Mechagodzilla, em 1975, totalizando 15 filmes. Dentre esses, Godzilla de 1954 se destaca como uma espécie de ovelha negra. O filme é um drama, já começamos aí. A história dele se configura quase como um filme de desastre. Os personagens estão procurando uma maneira de dar fim a um fenômeno biológico avassalador antes que ele possa tomar mais vidas. Nessa jornada, os relacionamentos deles e seus conflitos pessoais são o pivô emocional da narrativa, e a conclusão dos eventos gira em torno do triângulo amoroso estabelecido entre 3 dos 4 personagens principais, Hideo, Emiko e Serizawa. Godzilla de 1954 é um filme que está muito mais preocupado em mostrar a destruição causada pela criatura e criar um senso de desespero do que entreter a audiência com prédios sendo derrubados. Mais do que demonstrar o imenso poder da fera, o filme se preocupa em mostrar o rescaldo do que ela provoca. Ele puxa de um imagético histórico-social muito forte e a impressão que o telespectador tem enquanto assiste é quase uma de luto. O Godzilla do filme é uma figura trágica. Ishiro Honda, o diretor, explica melhor do que qualquer um. Monstros são criaturas trágicas. Eles nascem altos demais, fortes demais, pesados demais. Eles não são maus por escolha. Essa é a tragédia deles. Eles não atacam pessoas porque eles querem, mas por causa do seu tamanho e sua força, a humanidade não possui outra escolha a não ser se defender. Godzilla foi criado para ser uma personificação ambulante da bomba atômica. Ele é invulnerável, completamente indestrutível, nenhuma das medidas humanas surte qualquer efeito contra ele, e todos os personagens podem apenas observar atônitos enquanto ele destrói suas cidades e esmaga suas famílias. E ainda assim, quando Serizawa cede e utiliza seu Oxygen Destroyer para vaporizar a carne do monstro enquanto ele descansa no fundo do oceano, o sentimento não é único como oração. Isso porque, da maneira como ele é construído, Godzilla é apenas uma vítima dos eventos da história. Sem testes de bomba de hidrogênio, ele nunca teria despertado e continuaria a viver tranquilamente no fundo do mar. Há também o fato de que, para conseguir derrotá-lo, se faz necessário o uso de uma arma ainda mais letal do que ele. Ao ativar o Destroyer, Serizawa não eliminou apenas Godzilla, mas também todo um ecossistema inocente que vivia no Mar do Leste. Sabendo dos efeitos de sua invenção e preferindo que todo o conhecimento sobre ela desaparecesse do mundo, Serizawa escolhe cometer suicídio ao invés de voltar para o barco e morre junto com o monstro. O filme se encerra num tom agridoce, no qual Godzilla foi derrotado, mas a um custo extremamente alto. Há ainda a sugestão de que Godzilla provavelmente não foi o último de sua espécie e que, se testes de armas nucleares continuarem, outro provavelmente surgirá. E outro surgiria, menos de 6 meses depois, com Godzilla Raids Again. O primeiro Godzilla foi um sucesso tão grande que a produção de uma sequência foi quase imediata. Por falta de documentação sobre esse processo, é difícil dizer o quanto isso surtiu efeito no próximo filme, mas algumas coisas servem como indicativo. Para começo de conversa, enquanto o primeiro filme se utilizava de alguns clichês para adicionar elementos românticos mais comercializáveis na trama, Godzilla Raids Again cai de cabeça neles. Dessa vez, temos mocinhos muito mais descarados na forma de Kobayashi e Tsukuyoka, 2 heróicos pilotos de avião. Uma característica que todo fã da franquia consegue apontar é a de que ela não tem personagens humanos muito memoráveis, com algumas exceções. O primeiro Godzilla sofre um pouco com isso, mas Godzilla Raids Again se encaixa por completo nessa ideia. Os personagens não são nada além de instrumentos narrativos, eles servem para explicar o que está acontecendo, justificar os ataques militares contra Godzilla e eventualmente se livrar dele no final. O drama de 54 foi completamente descartado
e a narrativa agora gira em torno do combate entre Godzilla e outro monstro, Anguirus, algo que viria a se tornar padrão para a esmagadora maioria das próximas sequências. Diferente do primeiro, no qual a presença de Godzilla é lentamente indicada até sua eventual grande aparição na metade final do filme, em Raids Again, os monstros são introduzidos na primeira meia hora. As lutas devastadoras deles são quase inconsequentes. As cidades e edifícios são tão vazios quanto um set de Power Rangers. Não há uma preocupação em mostrar as consequências e sofrimento da população. Talvez a maior evidência da mudança de tonalidade dos dois filmes seja o próprio final, no qual Godzilla é enterrado em neve e o dia é salvo. A atmosfera otimista dos eventos não poderia ser mais diferente da do original. Talvez por esses motivos e talvez por tantos outros, o filme viria a ser um fracasso de crítica que engavetou a franquia por quase 10 anos até... King Kong vs Godzilla é quase uma paródia do primeiro filme. Enquanto Godzilla 54 era um disaster movie, Godzilla vs King Kong é uma comédia de erros. Por pura incompetência, os personagens humanos acabam fazendo com que Kong e Godzilla lutem e o resto da história são eles torcendo para que os dois se matem. Toda a carga histórica do personagem foi embora a esse ponto. As lutas são pouco mais do que duas fantasias de borracha se estapeando. Godzilla é apenas um vilão que o Kong precisa derrotar. O sucesso do filme traria mais sequências da franquia, como por exemplo Godzilla vs Mothra, onde o personagem retorna um papel um pouco mais ambíguo, porém ainda serve de antagonista para o indiscutivelmente bondoso Mothra. Foi apenas em Ghidorah, o monstro de 3 cabeças, que Godzilla assumiria pela primeira vez a função de herói relutante da narrativa. Seu papel é lutar contra outros monstros, talvez mais perigosos do que ele, para se assegurar de que seu status como rei dos monstros esteja seguro e que a balança natural das coisas não seja quebrada. A essa altura do campeonato, nem sombra do original resta. O público-alvo passa a ser uma audiência muito mais jovem e o que viria a ser a estrutura clássica dos filmes da franquia já se encontra relativamente cristalizado. Personagens humanos ocupam a maior parte do tempo em tela e através deles acompanhamos as condições serem estabelecidas para um grande confronto no final, até que esse confronto acontece e o filme acaba. É importante também ressaltar que os eventos de Ghidorah, o monstro de 3 cabeças, são iniciados quando o espírito de um alienígena de Vênus possui o corpo de uma princesa que é então perseguida por um dragão de 3 cabeças do espaço. É nessa altura que Godzilla definitivamente mergulha por completo no reino do Kemp, lugar no qual ele argumentavelmente está até hoje. Nos próximos filmes ele viaja para o espaço, joga vôlei com pedras, vira um pai abusivo, reconcilia seu relacionamento com seu filho, vira parte da imaginação de uma criança sequestrada, luta contra um monstro feito de poluição, vira tema de um parque de diversões, aprende a deslizar com sua cauda, luta contra uma versão robô de si mesmo, se alia a um plágio do Ultraman e por aí vai. A pergunta que resta é a mesma com a qual iniciamos, talvez com um pouco mais de contexto. Seria o Godzilla de hoje muito mais um produto do Japão perdendo sua conexão com sua própria história do que um bando de executivos de Hollywood deturpando a ideia para lucrar alguns milhões? A resposta provavelmente se encontra nos mais de 50 anos de filmografia e 3 dúzias de filmes, mas se eu tivesse que adivinhar, eu diria que é uma disputa acirrada. Godzilla, Godzilla, and Godzilla.